aqui, ó, sabe, voando. Não sei, irmão, dá um jeito. Peça asa pro céu hoje, que você vai sair voando desse lugar. Amém, irmãos? Amém. Estenda suas mãos para cá, Pai. Em nome de Jesus, está aqui o teu servo, o pastor Aguinaldo. Está nas tuas mãos, no teu comando, Senhor. Eu sei que o Senhor tem comandos para nós. Eu sei que o Senhor tem destino para nós. Eu sei, Pai, que a novidade do céu é um convite do Senhor para nós nessa noite, Pai. E que nesse convite, Senhor amado, a tua igreja possa entender aonde o Senhor quer nos levar, Pai. Nos convida, Senhor amado, para um lugar, nos convida para um ambiente. Usa o teu servo e nos atrai para esse convite. Usa o teu servo uma vez mais, sirva em cima de nos atrair, Senhor amado, para algo profético nessa noite. Nós cremos nisso, tomamos posse em nome de Jesus. No 3, a igreja já sabe. 1, 2, 3. Aleluia. Amém, graça e paz. Amém, queridos? Todo mundo feliz? Glória a Deus. Aleluia. Que alegria estar mais uma vez nessa casa, né? Adorando a Jesus. Como disse o pastor, hoje nós já tivemos pela manhã juntos. E cada quarta que a gente se reúne ali é sempre algo muito forte, né? Sempre é um lapidar de Deus. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui. Deus abençoe nosso amigo Jorge, homem de Deus, glória a Deus, sempre coloca a gente nesses propósitos, nesses temas, glória a Deus. Hoje até que foi mais tranquilo, né? Um tema mais tranquilo, né? Geralmente ele cria uns mais, você tem que se arrebentar mais, né? Esse já claro, né? Eu podia só falar e repetir aqui, né? Jesus não desiste de você, e devolver o microfone e pronto, né? A mensagem já está pronta ali. Mas estamos aqui para trazer algo de Deus ao seu coração e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo de número 3. Glória a Deus, está aqui um grupo ali da nossa igreja, meu amigo Jean e sua família, Deus abençoe, né? Glória a Jesus, em nome de Jesus. A gente convidou ele, vamos estar aqui perto da região, que ele mora ali perto, não é tão pertinho, né? Mas é aqui pela região, quase do outro lado ali. Mas está aqui conosco, Deus abençoe. Atos, capítulo de número 3, verso de número 1 até o verso de número 4. Bendito é o nome de Jesus. Amém, irmãos? Todos encontraram, né? Acho que não está ali, mas eu vou ler aqui, só foi ver se estava mesmo. Atos 3, 1 ao 4 diz assim: Pedro e João subiram juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E era trazido um homem que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olhe para nós. Vou ler ainda mais alguns. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e artelhos se firmaram. Louvado seja Jesus. Pode se assentar, fique bem à vontade. Glória a Deus. Não ao ponto daquela espreguiçada, né, que o pastor falou ali, mas pode ficar à vontade. Você está na sua casa, né? Glória a Jesus. Irmãos, o Jorge acabou de ler texto onde está baseado, né, essa conferência, esse propósito. E eu dei um salto aqui, mas você vai entender daqui a pouco por que eu li esse texto aqui. A história que está descrita aqui, a história, Jesus já havia ressuscitado, eles já haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, já estavam vivendo em outro nível ali do Evangelho. E a Bíblia vai dizer que Pedro e João, eles estavam indo ao templo na hora da oração, a hora nona.
Lá em Brasília era conhecido como Tarde da Benção, né? Eles estavam indo na Tarde da Benção, ia ter uma Tarde da Benção lá. Vocês tinham as irmãs lá cuidando do culto, mas ele ia lá na hora da oração. E a Bíblia diz que ele estava indo, não vindo. Estava indo, repita comigo, indo. Ou seja, ele estava indo, não vindo. E quando eles estavam indo para o templo, havia um homem que era deficiente ali, e que a Bíblia diz que era colocado por alguém ali, conduzido por alguém. Não posso nem parar, que senão abre um leque para outra mensagem. Ele era conduzido por alguém e colocado no lugar certo, porém com o propósito errado. Ele estava na porta do templo, no lugar de adoração, mas o propósito ali não era adorar, era esmolar. E ele é colocado por alguém, ele não ia sozinho, alguém o levava, alguém se beneficiava de que aquele homem ficasse na porta do templo e não dentro do. E a Bíblia diz que esses dois estão indo, caminhando ainda para o templo. Olha, eles ainda não tinham orado. Eles ainda não tinham entrado no mistério lá dentro do templo na hora da oração. Eles ainda não haviam tido uma pregação lá dentro e alguém profetizou e disse: sejam cheios, sejam cheios, 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 porque quando vocês forem cheios, que vocês saírem lá fora. Não, eles não haviam ouvido nada disso. Eles estavam vindo ainda para orar. Às vezes a religião, ela faz ao inverso. Ela traz a gente aqui para ser cheio. Vim aqui para receber algo. Eu não vim aqui para receber algo. Eu vim aqui para me esvaziar aqui, para derramar algo aqui. Louvado seja Deus. Eu não venho aqui. A gente já vem cheio para esse lugar. Eles já estavam cheios. Louvado seja Deus. Eles estavam indo ali. Não era para se encher, era para derramar ali, era para perder ali. Oh, glória a Deus. É como diz o Luiz Hermínio: se dá tempo de você ir embora ainda, se você não quiser perder, porque hoje você vai perder alguma coisa aqui. Oh, glória a Jesus. Eles estão indo, irmão. Eles ainda estão indo. E de repente eles se deparam com um homem que está ali naquele lugar, naquele estado. E o texto diz que aquele homem olhava para eles esperando receber deles alguma coisa. Ou seja, qualquer coisa. Quando você está no lugar errado, ou no lugar certo, mas está com um propósito errado, você aceita qualquer coisa. O que jogar para você serve. O que jogou na moedinha serve. Se é 1 centavo, se não é, se é 1 quilo de... Não importa. Aquilo que você entregarem para você, você recebe, porque você está disposto a receber qualquer coisa. Glória a Jesus, que aqui, louvado seja Deus, uma casa que eu conheço, pastor Maxwell, a família que eu conheço, o ministério que eu conheço, e eu sei que aqui o povo não está recebendo qualquer coisa, não está na expectativa de receber qualquer coisa. A gente sabe, glória a Deus, que aqui tem algo especial, louvado seja Deus nesse lugar. E aquele homem esperava, a expectativa dele era receber qualquer coisa, mas a Bíblia diz que Pedro olhou para ele e disse para ele assim: moço, olhe para nós. Olhe para mim. Jean, aquele Pedro, é o mesmo Pedro do texto que Jorge leu aqui agora há pouco. E aí ele está dizendo: olhe para mim. Repita comigo assim: referência. Referencial. Repita: eu sou um referencial. Aleluia. Pedro olhou para aquele moço e ele disse uma coisa que muitos não teriam coragem de dizer, que é: pode olhar para mim. Aleluia. Eu vou dar essa pequena introdução e nós vamos voltar. E nós vamos dar uma passeada um pouco pela vida de Pedro e vamos entender como essa palavra tem um impacto tão poderoso e com isso pode impactar a nossa vida nessa noite. Pode nos direcionar, talvez mudar, quem sabe, a rota que nós estamos ou que estávamos caminhando. A história de Pedro é marcada por alguns picos, altos e baixos, mas a maioria desses pontos tem coisas em comum, elas estão conectadas de uma forma bastante incomum, ou bastante comum. Pedro, primeiro, quando ele
tem um encontro, quando ele conhece Jesus, ele está vindo de uma pesca que foi frustrada e eles não apanharam nada. Os irmãos conhecem a história, e quando ele chega, a Bíblia diz que eles estacionam o barco ali, tiram a rede, começam a lavar aquela rede. Jesus entra dentro daquele barco, manda que eles se aproximem ou que eles afastem o barco daquela praia, e então diz para eles, e começa a pregar para eles. E quando ele começa a pregar, a mensagem dele, que não era uma pregação, não era pregar por pregar, não era só eu sou o pregador, olha a mensagem, o esboço forte que eu montei, não, era uma pregação que era derramando vida na vida deles, aleluia, glória a Deus, que era causando impacto, uma mensagem que confronta, que afronta, que direciona. Então Jesus vai trazendo uma palavra, e aquela palavra que ele está trazendo, o próprio Pedro vai dizer, que é sobre aquela palavra que ele lançaria a rede. Jesus prega uma mensagem, e essa mensagem causa um impacto tão forte ali, que quando Jesus olhou para ele e disse, agora sim, pega esse barco, coloca em águas profundas e lance a rede mais uma vez para a pesca. Pedro olhou para ele e disse assim, mestre, trabalhamos a noite toda. Talvez ele mostrou até as mãos assim, já cheia de calo, já frio, né? Já o sangue frio, aquele negócio já cheio de dor, e ele levanta as mãos e diz, mestre, nós trabalhamos a noite toda. Na nossa experiência não funcionou. Mas sobre a tua palavra eu lançaria as minhas redes aqui hoje. Aleluia, glória a Jesus. Irmão, e Pedro entra debaixo daquela palavra. E quando ele entra debaixo daquela palavra, ele lança a rede lá no meio do mar, no meio, já o sol já está alto, o calor já está quente, os peixes já se esconderam, já estava escondido a madrugada, né? Mas naturalmente os peixes se esconderiam com toda aquela movimentação, 10, 15 mil pessoas, criança correndo, aquela situação, os peixes já se esconderiam, mas quando Pedro vai debaixo daquela palavra que para o barco lá no meio, e ele lança aquela rede, há uma palavra, oh glória a Deus, sobre qual ele está direcionado, e essa palavra deu ordem ao mar. A palavra não recai apenas sobre a vida de Pedro, a palavra que Jesus liberou é, lancem as vossas redes, ou seja, todo mundo que estiver aqui, que tiver coragem, entra no mar e lança a rede. Pedro entendeu isso porque ele diz, mestre, nós trabalhamos a noite inteira, nós não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra ele tira o nós, porque ele sabe que não dá para falar pelo outro. Você pode falar pelo trabalho, você pode falar pela frustração, mas não pode falar pela fé. Então ele diz, nós trabalhamos, nós fracassamos, contudo, eu sobre a tua palavra lançarei a rede. Oh glória a Deus, não sei eles, mas eu vou lançar a minha rede. Oh glória a Jesus, aleluia. E ele, irmão, debaixo daquela palavra, ele lança, e aquela rede, os irmãos conhecem a história, vem lotada. E ele arrasta aquela rede, coloca no barco, o barco quase vai a pique, ele tem que chamar os outros pescadores que estão ali para eles dividirem aquela pesca. Eles enchem os dois barcos, e mesmo assim os dois barcos estão quase naufragando. Porque aquilo que causa mais perigo para o barco de um pescador não é o fracasso, é o sucesso. Aleluia. É o barco cheio que arrisca afundar. Se ele está vazio, irmão, você vai tranquilo. Agora, quando ele começa a encher, que fica lotado, aí o negócio fica complicado. E eles vêm trazendo aquilo, e quando ele puxa e coloca a rede, coloca os peixes ali, a Bíblia diz que ele empurra o barco para um canto, oh glória a Deus, e ele olha para Jesus, e ele está impactado com aquilo, ele se ajoelha aos pés de Jesus, diz, mestre, glória a Deus, se afasta de mim, porque eu sou um pobre pecador, aleluia, glória a Deus. A vida dele vai se transformando ali na beira daquele mar, dentro daquele barco, a vida dele vai sendo transformada. A palavra que ele ouve de dentro daquele barco, Jesus está dentro do barco liberando uma palavra sobre a vida dele, e aquela palavra vai transformando ele, que ele passa de um desconhecido que ele viu na praia, para Senhor, glória a Deus, sobre a tua palavra lançarei a rede, para mestre, e glória a Deus, eu não sou digno, e ele começa a reconhecer quem ele é. E aí Jesus olhou para ele e diz assim, siga-me.
Oh, glória a Deus, e eu te farei pescadores de homens. Oh, louvado seja Deus, aleluia. Irmão, ele pegou aquele peixe, distribuiu, entregou para os outros, glória a Deus. Pegou o barco, e aqui, guarde isso, ele pegou o barco. Eu preguei, acho que lá em Antonina, um dia desse, e um dos moradores onde eu preguei, glória a Jesus, nós ficamos numa casa, na outra casa de outra pessoa, e nas frestas da madeira, assim, você via a água lá do mar. E aí, desci lá no outro dia, porque isso foi à noite, eu desci lá no outro dia para conhecer. Debaixo lá tem como se fosse um cavalete, onde eles estacionam o barco embaixo da casa. Guardam o barco, cobrem ele quando não estão pescando. E se você prestar atenção, você vai ver que é mais ou menos isso que Pedro faz. Jesus falou, siga-me, eu te farei pescadores de homens. Ele falou, vou te seguir. Então, o texto diz que ele deixa as redes, deixa tudo, mas deixa de que forma? E aí só está na minha imaginação. Ele pega aquilo tudo, se organiza para poder seguir a Jesus, pega o barco, coloca em cima do cavalete, coloca uma capa, glória a Deus, e deixa o barquinho guardadinho. Passa uma cera nele, para a madeira não estragar. Vai que... Vai que... E aí ele segue, a vida dele se segue. A Bíblia vai dizer que em outro momento ele está novamente dentro de um barco, no meio do mar. Jesus está deitado na beira, na proa do barco, em uma almofadinha. Eles estão tranquilos, caminhando. Eu vou para Canaã, quando aquele barco é agredido pelas ondas daquele mar. Ondas fortes tentavam afundar aquele barco. Pedro, que já está, entre aspas, se destacando entre eles ali como uma liderança forte, começa a organizar e diz, cada um pega os seus baldes. E aí eles vão lá, cada um pega os seus baldes e começa a tirar água de dentro do barco. Também já enfrentei algo parecido em Paranaguá. Jogaram uma lona preta em cima do barco que a gente estava, deu uma claustrofobia, marfobia, deu tudo fobia lá dentro. E aquele negócio sacudindo, e eles tirando água, e o motorzinho do próprio barco fica jogando a água para fora, para não encher. E eu naquele desespero, agarrado naquele barco, Senhor meu pastor, não faltará de estar mais um espaço, que eu lançarei as placas, tranquilo, no teu nome, oh glória a Deus. E eles estão enfrentando aquilo. De repente alguém tem uma ideia e diz assim, já sei. E aí eles vão até Jesus, acorda ele com muita cautela, com muita calma. Eu gosto sempre de exemplificar. É como o marido acordando a esposa. Pastora, vamos aqui falar sobre maridos e mulheres. Jorjão, é como o marido acordando a esposa. Porque o marido vai acordar a esposa, né, gente? Mas vai acordar a esposa, né? Ele não vai chegar assim, amor. Não, tem que ser com jeitinho. Porque se a mulher acordar brava, já era, irmão. Vai o dia todo, já até você conversar de novo, ficar tranquilo. Então o marido chega e diz assim, amor, Chuchu, acorda. É assim, não é? Acorda, meu bem. Acorda, Chuchu. Ela vai acordando devagarzinho, maravilha. Missão é como desarmar uma bomba, né? Você tá ali assim, amor. Vai acorda tranquilo. Oi, meu amor, opa, deu certo. O inverso já não é da mesma forma, né? As mulheres já não são tão carinhosas assim para acordar os maridos, não é, pastor? É ou não é? Glória a Deus. Amor, pá! Beijei no portão, pá! Ó, já joga ele para fora da cama, resolveu rapidinho. É mais ou menos como Pedro está tentando acordar Jesus. Mestre, meu Deus, Jesus, Senhor, maravilhoso, acorda. Jesus vai acordando, meio ninado pelaquela tempestade. Aleluia. Pedro está com um balde na cara dele, irmão. Pá. Pedro, irmão, em nenhum momento foi até Jesus imaginando o que Jesus iria fazer. Pedro nunca sonhou naquele momento em que Jesus se levantaria naquele barco e faria algo tão extraordinário. O que Pedro imaginou e o que ele queria, por isso ele olhou para Jesus e faz uma pergunta: Senhor, o Senhor não se incomoda que a gente esteja afundando? Ou seja, pá, toma um balde aqui também. Não vai resolver o problema, mas vamos de uma forma que, pá, vamos ir protelando. Isso não resolve o problema, mas pá, pega o balde, vamos ver se a gente vai até onde a gente vai. Em vez de tratar o problema, não, vamos
Lembra de Jesus chegou na casa da sogra de Pedro, que o texto diz que ela estava com febre. Febre não é doença. Febre é sintoma de uma doença. Tem alguém aqui da medicina? Febre é sintoma de uma doença. Então, porque é só você olhar, Jesus nunca falou febre, eu te ordeno. Não. A Bíblia diz que ele tomou ela pela mão, colocou ela de pé, e o texto diz, e a febre foi embora. Oh, glória a Deus, porque Jesus não cura sintoma, ele cura a causa, ele cura o problema. O problema é que a gente está tomando dipirona só para baixar a febre, e a causa continua. Jesus está dizendo, eu quero resolver a causa, e não o sintoma. Aleluia, glória a Deus. Eu quero resolver o problema de fato. Mas eles estão aqui, Jesus, pá, toma um balde. Ajuda a gente a tirar água. Jesus pegou aquele balde, irmão. Vontade de dar uma baldada na cabeça deles. Acabou de ser acordado. Eu estou falando eu, não Jesus, que Jesus não ia fazer. Mas Jesus pegou o balde de lado e falou, homens de pequena fé. Ele subiu lá na proa do barco, na ponta do barco, e disse, não fez isso. E o mar fez. Pedro se arrepiou todo, se tremeu todo e começou a dizer, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedece. Quem é esse? Oh, glória a Deus, que até o vento e o mar lhe obedece. Oh, glória a Jesus, aleluia, irmão, que experiência. Que coisa extraordinária esse homem está vivendo ali. Oh, glória a Deus, aleluia. Pedro viveu não poucas, irmãos, mas muitas experiências ali. Até no momento que talvez pareça ser algo assim supérfluo, algo, Jesus, eles estavam ali no momento de uma crise financeira. Jesus falou, Pedrinho, vai lá e pesca. Entra no mar ali, pesca lá. Jesus, mas para pescar, para pagar o imposto, tem que pegar bastante peixe. Jesus falou, não, pega só, já tá bom. Ele foi lá e só um, então vai na rede, sei lá. E aí ele pega um peixe. Jesus falou, abre a boca dele, o que está na boca dele. Ele foi lá e tinha ouro na boca dele. Tinha uma moeda, glória a Deus, que deu para pagar o imposto dele, o de Jesus. Oh, meu Deus do céu, ainda deu para dar de oferta de troco ainda. Glória a Deus, Pedro olhou aquilo e falou, meu Deus do céu. E essa não é a última, ainda você encontra uma história se repetindo de tempestade, onde Jesus chama eles novamente, e parece que Jesus vai fazer a mesma coisa, diz, vamos passar para o outro lado. E aí eles começam todos a entrar no barco, e agora o sentimento ao entrar naquele segundo barco é muito mais tranquilo. Porque no primeiro barco, Pedro é pescador, ele tem 7 pescadores ali, pastor. E pescador não é pego de surpresa pela tempestade que eles foram pegos aquela noite, irmão. Aqueles pescadores nasceram ali na beira daquela praia. Quando Jesus falou, passemos para o outro lado, eu imagino Pedro cutucando o outro pescador, dizendo assim, tu tá vendo como é que tá o clima? Ele, estou vendo. Ele disse, mas Jesus está no barco, aleluia. Vamos entrar, vai dar tudo certo, glória a Jesus. E aí eles comprovam isso. Então quando Jesus disse assim, vamos uma segunda vez, vamos novamente, vamos atravessar no outro lado, eles nem pensaram, já deram de ponta naquele barco, caminhando, eu vou já pegar um pandeiro para Canaã e entrar no barco, mano, todo mundo empolgado. A expectativa, porque ele sabe que aquela noite provavelmente vai ter uma tempestade de novo. Jesus está ali, vai estar ali. Oh meu Deus, será? Vai ser forte demais, dá até uma ansiedade de imaginar. Talvez eles estavam até pedindo, dizendo, tomara que tenha uma tempestade essa noite. Tomara que a tempestade os pegue essa noite, só para ver ele fazendo aquilo de novo. Pá! Glória a Deus. E aí eles entram todos no barco, se assentam confortavelmente. E quando eles estão ali todos de uma forma confortável, a Bíblia diz que Jesus foi despedir a multidão. Shalom, 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 shalom. Quando voltou, presbítero, licença aqui para bagunçar um pouco a igreja. Quando voltou, eles estão aqui, ó, sentados aqui, tudo feliz aqui dentro do barco aqui já. Oh, glória, essa noite vai ser forte, vai ser tremendo. Eu estou na expectativa, a santa expectativa, meu Deus do céu. Jesus veio, despediu a multidão, chegou para eles
E aí, Pedrinho, como é que tá aí? Na expectativa, né? Na santa expectativa. Vai ser forte, Pedrinho, vai ser tremendo, ô glória. Ele disse, pois é, Jesus, vai ser tremendo. Jesus falou, vai, você nem imagina o quanto. Não, imagino, porque o Senhor é tremendo. Aí Jesus faz assim, ó. Tchau. Shalom, shalom. E o barco vai, ó. E cada remada que você der vai te levar mais perto da tempestade. Então, o natural é você não remar. O natural é você dizer assim, não vou remar, porque se cada remada é 1 metro mais perto da tempestade. Eu sei, eu vou remar para trás. Oh, meu Deus. E Jesus está dizendo para ele assim, glória a Jesus, rema, siga em frente. Mas Jesus, corre que ainda dá tempo, a água está rasa. Jesus falou, não, vai, eu acompanho vocês. Aleluia. Irmão, aquele barco entra no meio daquele mar e eles estão olhando para aquela almofadinha. Eles nunca se sentiram tão sozinhos na vida como aquele dia. Porque eles sabem que eles vão enfrentar o que está previsto para aquela noite. Eles sabem o único que tem poder para resolver aquilo, porque eles não aprenderam a lição. Os baldes ainda estão dentro do barco. Então eles ainda mantêm os baldes ali ainda. E eles olham para a almofadinha e a almofadinha está vazia, porque eles reservaram o lugar dele. Jesus, aqui está seu lugar, ó. É só pá, fica aqui tranquilo, pode cochilar, porque eu sei que o senhor mesmo dormindo vai dar tudo certo. Mas agora eles olham, a almofadinha está vazia, o barco está indo em direção a uma tempestade, e eles têm que remar ainda. Não é só ir, ainda é remar para ir ainda. Ainda é fazer um esforço sabendo que você está indo em direção a uma crise. É você continuar seguindo em frente, sabendo que você está a caminho de uma tempestade. Jesus está dizendo para você, continua, não para. Oh, glória a Deus, aleluia. Continua nesse propósito, ajuda ele, ajuda ela, continua. Jesus, a tempestade, não importa, continua a remar, continua a remar. Oh, glória a Jesus, aleluia. Acho que é num desenho animado que tem isso. Procurando Nemo, continue a nadar, continue. Continue, aprenda com a procurando Nemo, com a Dory. Glória a Deus. Aprenda a não desistir, seguir em frente. E aí eles estão lá no meio, irmão, dito e certo, paulada, como disse o pastor. Lá vem onda, pá! E aquele negocinho. Como eles não aprenderam a lição, ninguém teve coragem de subir na proa do barco. Quem é o primeiro corajoso? Você já foi no velório? Já foi, todo mundo aqui já foi no velório. Menos minha esposa nunca foi, ela disse que nunca vai. Eu disse que até a mãe dela, quando se partir para a glória a Deus, ela não vai. Já avisou para ela que não vai. Ela avisou que até no meu que não vai. Já avisei lá nas faculdades, lá para eles ficar com o meu corpo, lá para nem vai pegar. Nunca foi, nunca vai. Glória a Deus. Você que já foi, nunca colocou a mão na cabeça do defunto assim, ficou com a consciência pesada se você ora e ele ressuscita, não? Já. Ficar assim, será que se eu orasse ele levantava ou não? E será que se levantasse eu corria? Aleluia, glória a Deus, não. Quem é o primeiro corajoso a ir para a proa do barco? Quem é o primeiro corajoso, glória a Deus, a se posicionar e dizer assim, vocês ficam com os baldes, eu vou para a proa? Quem é o primeiro? Oh, meu Deus do céu, ninguém foi. Todos eles voltaram para os baldes, irmão. E ó, toma-lhe balde para fora. Então a Bíblia diz que quando eles estão naquela batalha contra aquele sintoma, e eles estão tirando, e nada resolve, porque tiram um balde, entra outro, tira um balde, entra outro. Então a Bíblia diz que quando eles estão ali, que ele pega aqui, mas pá, este ó, faz isso. Quando ele olha, um fantasma. Ele diz, meu Deus, um fantasma, pá, um bateu no outro, quase caiu dentro da água, numa conclusão daquele barco, eles desesperaram, um fantasma. E começaram a gritar. E Jesus falou, ô, shalom. Oh, glória a Deus, aleluia. Não é um fantasma, não, sou eu. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Oh, glória a Jesus, que experiência poderosa, irmão. Mas não é tudo. Porque quando Pedro falou assim, quando Jesus falou, sou eu, Pedro então agora tem coragem. Ele não teve ainda, não foi para a proa, foi para o lado do barco, chegou perto e disse assim, Senhor, se é o Senhor mesmo, manda que eu vá até o Senhor também. Oh, glória a Deus. Talvez Pedro estava esperando um pregador pentecostal igual eu lá do outro lado e olhar para ele e dizer, digo a ti, homem, que nesse momento entre os montes e a campina, que Deus transforma essas pedras, essas águas em pedras para você caminhar por esse... Ele estava esperando talvez isso, uma motivação.
alguém para dar uma chacoalhada nele e dizer: receba, 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 essa é uma motivação que você precisa, ande por cima das águas. E quando ele falou: se é o Senhor mesmo, diga que eu vá até aí, o Senhor disse: vem. Tá, mas é só isso? Como assim? Eu disse: é só isso. Quer mais o quê? Eu preciso fazer mais o quê para você crer? Você não devia nem estar aqui me chamando. Você devia estar lá na proa do barco, dando uns gritos lá, igual maluco lá. Ah, mas e se não der certo? Continua gritando. Aleluia. Mas não vai gritando até chegar lá do outro lado. Mas dá um de maluco, sobe na proa do barco e diz: mas cala da boca, mano. Aleluia. E alguém vai dizer: tu é doido, mas não ouve. Ei, ele ouviu Jesus, vai me ouvir também. Mas não, você está aqui, então agora vem. E a Bíblia diz que ele olhou e falou: meu Deus, e agora? Cuidado com aquilo que você pede, irmão, porque às vezes Jesus vai te responder e o negócio vai dar B.O., você vai ficar com um problema na mão. Oh, meu Deus. E ele olhou e falou: sério? Eu disse: sério? Tá esperando mais o quê? Você não te buscar aí é o quê? E ele disse assim: Joãozinho, bora comigo aqui, tá doido, é? Vai tu que se meteu nessa confusão, agora se vira você sozinho. Não, bora, Thiago, que negócio de ir embora junto, pai, não sou de isopor não, tá, vai tu, pai, agora tu inventou, agora se vira. E aí ele disse: então pelo menos me dá a mão aqui, né? Segura na mão de Joãozinho, ó. Segura aí, Joãozinho. Aí ele, ó, pera aí, Joãozinho, pera aí. Ele faz isso. Aleluia. Joãozinho do céu. Joãozinho tem sentindo um negócio aqui, Joãozinho, oh glória. Ele diz: sério, pera aí, segura. Ele faz isso, ó. Aí ele, ó. Glória a Deus. Pera aí, Joãozinho, não solta ainda não. Deixa eu ver se é real o que eu estou vivendo. Aleluia. Deixa eu ver se é realidade aquilo que eu estou vivendo, Joãozinho. Pera aí. Vai soltando devagarzinho. Solta o dedo, solta outro dedo. Pera aí, Joãozinho. Pera aí. Agora é só ele, o mar e Jesus. O barco ficou para trás. Os covardes ficaram para trás. Agora, calma que os covardes ainda vão atrapalhar a história. Porque aí Jesus começa a dizer: vem. E aí você ouve uma palavra de direcionamento. E é sobre ela que você tem que andar a partir de agora. Oh, glória a Deus. Não dá para andar sobre duas vozes. Você precisa andar sobre essa voz que te direciona. Oh, meu Deus do céu. Aleluia. Cuidado com as vozes que você tem ouvido, porque elas vão te distrair. Oh, meu Deus. Ah, meu Deus do céu, aleluia. Irmão, o diabo já acabou desse negócio de derrubar, de demoniar crente. O propósito dele agora, o projeto dele é só distrair os crentes. Se distrair os crentes, eles já perdem, glória a Deus, o foco, eles já perdem o alvo e eles afundam. Então ele só quer trazer distrações. E ele está aqui, ó, e Jesus está dizendo: vem. E ele diz: vem. Ah, meu Deus. Daqui a pouco, quando ele vai se distanciando assim uns 3 metros, que não dá mais para voltar, quem está aqui dentro do barco dizendo assim: Pedro do céu, meu Deus, olha o vento que está vindo ali. O texto diz que ele reparou, mas não é reparou de ver, porque eles já estão lutando com aquele vento a noite toda. Então o vento não era novidade aquela noite. O que é novidade é onde ele põe o foco. É no que ele se concentra, é naquele foca, é o que dá destino, o que dá direção a ele. Aleluia, glória a Deus. Então quando ele chega ali, tem 2 vozes. Vem, isso aí vai dar B.O. Vem, isso aí vai dar B.O. Vem, rapaz, vai afundar. Meu Deus, vem. E daqui a pouco as vozes estão assim. Ele deixa as vozes se equilibrar. E aí daqui a pouco essa voz que está atrás começa a fazer isso, ó. E quando você deixa outras vozes, meu Deus do céu, começa a dar destino, direcionar a sua vida, irmão. O destino é o fundo do mar. Aleluia. E aí ele começa, e eles vão falando mais alto. Não é que eles estão falando mais alto, é porque ele está ouvindo mais alto. É porque ele está deixando de dar ouvido à voz que dá de fato destino para ele, para dar ouvido à voz de pessoas que não tiveram coragem de ir. É aqueles, com perdão da palavra, aqueles miseráveis que chegam assim e diz: Pastor Maxwell, quero te dar uma dica construtiva. O miserável nunca construiu nada. Aí quer ensinar o pastor a construir. Tu já construiu alguma coisa na vida? Não. Então vai ensinar o capeta a construir. Não a mim.
Mas eles estão ali dentro. Olha, Pedro, vou te dar uma dica construtiva, hein? Vou te dar um papo real aí, Pedro. É um conselho de amigos. Se conselho fosse bom, não dava, a gente vendia. Pedro, olha para esse vento, Pedro. E aí Pedro começa a dar ouvido a essa voz. E aí a voz que está direcionando ele começa a ficar bem baixinho. Vem. Daqui a pouco se confunde agora com a voz do vento. E o texto diz, então, ele repara no vento. Ou seja, ele foca no vento. E agora o resto não existe mais. E quando ele foca no vento, ele faz... E quando ele faz isso, irmão, lembra que o texto diz que eles nem reconheciam ele porque achavam que era um fantasma por causa da distância que ele estava, na noite escura. Mas quando ele faz isso, Jesus faz isso. Eu não vou desistir de você. Glória a Deus, aleluia, meu Deus do céu. Oh, glória a Jesus. Ele estende a mão, irmão, opa, segura na mão dele e diz, não, você não vai afundar, oh glória a Deus, aleluia, você não vai afundar, oh meu Deus do céu, você pode até ter perdido por um momento a voz que direciona, mas olha eu aqui, meu Deus do céu, olha eu aqui, oh glória a Deus, aleluia, que voz que está te direcionando? Qual é a voz que está te dando destino? Oh, glória a Deus. Hoje com o advento da internet, irmão, a gente ouve tanta coisa, né? Tantas pessoas nos dando destino. E aí um dia a gente chega aqui na igreja e já está dizendo, oi seus lindos, oi seus lindos. Porque a gente está dando ouvido a tudo quanto é tipo de direcionamento. E um direciona para lá, outro direciona para cá, outro direciona para cá. Oh, glória a Deus. E a voz que Deus colocou, louvado seja Deus, para conduzir esse barco, a gente começa a parar de ouvir. A voz que Deus colocou ali para nos dar destino. E ele afunda, e Jesus segura na mão dele, pá, e aí tira de volta da água, coloca ele em cima da água novamente. Se eu fosse Jesus, glória a Deus, irmão, eu tinha ficado muito bravo ali. Falou, seu miserável, estou andando com você um monte de tempo aí, e tu não crê de jeito nenhum, hein? Por que você não ficou me ouvindo, rapaz? Seu miséria. Não, Jesus não faz isso. Quem faz isso sou eu. Porque eu invento uns versículos bíblicos até. Eu digo, olha, você perdoa, mas não convive, porque, glória a Deus, aleluia. Jesus diz, eu perdoo e me siga. Aleluia. E aí ele pega, levanta ele, tira ele de dentro da água. Ele está, glória a Deus, pingando ali, escorrendo aquela água. E Jesus, então, olha para ele e diz assim, firma os pés novamente. E aí coloca ele de volta em cima da água. E diz, Jesus, mas eu falhei. Mas dá tempo de você recomeçar. Oh, glória a Jesus, aleluia. Jesus, eu afundei. Sim, você afundou. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas eu estou te dando uma nova oportunidade. Recomeça. Recomeça. Eu não vou te jogar lá no barco de volta. Você vai voltar andando. Oh, glória. Oh, aleluia. Você vai voltar andando para lá. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Aqueles que te despediram achando que você ia afundar, eles vão ver você voltar andando por cima das águas. Oh, glória a Deus, aleluia. E não é uma mensagem triunfalista de dizer agora você está no palco e o povo está na plateia. Não é sobre isso. É sobre uma segunda chance, é sobre uma segunda oportunidade, é sobre entendimento da voz que te direciona. Oh, glória a Deus, porque essa voz que direciona, ela não vai te abandonar no primeira falha que você cometer. Ele nunca vai desistir de você. Ele nunca vai desistir de você. Oh, glória a Deus, aleluia. Bendito é Deus. Lembra do filho pródigo? Era uma história tremenda. E a gente vai lá no Facebook e posta lá e diz assim, a ovelha perdida, ela se perdeu, e então o pastor deixou as 99 e foi atrás dela. Maravilha. Mas, porém, entretanto, o filho pródigo, ele decidiu ir embora, então ele tem que decidir voltar. Verdade. O problema é que tem uma parte desses que a gente não conta, que é aquela parte que quando ele chegou, o pai estava lá no portão esperando ele voltar. Aleluia. Aquela parte em que todos os dias o pai tinha um cordeiro sendo preparado, dizendo assim, meu filho vai voltar e nós vamos fazer uma festa por ele, porque eu não vou desistir dele. Oh, glória a Deus. Ele está perdido, mas ele vai ser achado. Ele está morto, mas ele vai ressuscitar. Ele vai voltar e eu nunca vou desistir dele. Oh, meu Deus do céu, aleluia. Irmão, ele começa a reandar sobre as águas.
Ou seja, ele andou 2 vezes sobre as águas, ele não andou só, ele andou 2 vezes. A primeira afundou, Jesus levantou de novo e diz, bora de novo. E ele volta andando. E olha que coisa linda, porque aí ele chega, Jesus, cavalheiro, diz, pode ir na frente, Pedrinho. E aí Pedrinho entra, segura minha mão aqui, Joãozinho. Toma, Joãozinho. Ele entra no barco. E aí Pedro estende a mão para ele, né? Toma aqui, Jesus, segura aqui minha mão. Aí Jesus faz isso e entra no barco também. Quando Jesus coloca os 2 pés no barco, na primeira pesca ou na primeira tempestade, a Bíblia diz que ele teve que ir lá para a proa e mandar o mar se acalmar. Ô mar, cala a boca. Na segunda, pastor, na segunda o texto diz que quando Jesus entrou com Pedro, o mar se acalmou. Aleluia. Irmão, eu não sei como é que esse mar aprendeu a ter consciência, mas ele teve. Quando ele olhou Jesus entrando, falou, é ele. Aleluia. Não dá para se meter com ele. Oh, glória a Deus. Aleluia. Esse barco é dele. Ah, meu Deus do céu. E o mar, não precisou ninguém mandar. Oh, meu Deus. O mar já sabia. Oh, glória a Deus, o que estava por vir. Então ele nem esperou Jesus ir para a proa do barco. Ele já acalmou logo, falou, não vou nem passar essa vergonha de novo. Então Pedro tem experiências, irmãos, extraordinárias, e todas elas conectadas ao mar, todas elas conectadas a um barco, todas elas conectadas a uma embarcação, a uma tempestade, a uma onda que vem. E aí de repente, caminhando para a gente ir para o final, de repente Jesus já está encerrando o seu ministério. E quando ele está encerrando o seu ministério, ele diz para eles assim, olha, está chegando a minha hora. O filho do homem vai ser tomado. Pedro deu um passo na frente, falou, jamais. Jamais por quê? Porque eu sou o cara. Eu sou o seu protetor. Aleluia. Quem puder me defender, eu. Oh, glória a Deus. Eu serei o cara que vai te defender até a morte, até o final. Eu irei contigo até para a sepultura, se for necessário. Eu irei contigo até a morte, se for necessário. Jesus olhou para ele e falou, ei, Pedrinho, tu é inocente, não faz nem ideia como é que vai se transformar a sua vida ainda essa noite. Ele diz, porque ainda essa noite, Pedro, você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Ele disse, jamais. Eu? Pedro? O cara? O pregador? O pastorzão? O cantorzão? Que conversa. Sou crentão, irmão. Sou pentecostal até os ossos. Quando o diabo me vê, ele dobra a esquina e sai correndo de medo. Ele fica desesperado, ele bate os joelhos quando ele me vê, porque é fogo nos ossos, é fogo nos olhos, é fogo. Meu Deus do céu, o diabo fica louco quando me vê, fica desesperado. Então jamais vai acontecer, Jesus, fica tranquilo. Jesus olhou e falou, vamos orar que é melhor. E eles vão orar, deixa uma parte ali, leva mais 3, esses 3 ficam no meio do caminho, Jesus vai orar. 1 hora depois ele volta. Pedro está fazendo o quê? Roncando e babando. Jesus, não sei se carinhosamente, né? Acorda! Rapaz, que vergonha, Pedrinho. Nem 1 hora tu conseguiu vigiar comigo? Ele disse, não, eu estava aqui tendo as revelações. Forte as visões que eu estava vendo aqui. Oh, glória a Deus. Pastor Marcos, a primeira vez que eu vim pregar aqui na Ponta Grossa, cheguei na rodoviária gelada, era de madeira ainda ali, 5 horas da tarde, 5 e pouco. Pastor foi lá me buscar, pastor Toniel, pastor Alan foram lá me buscar, levar para casa dele, não sei o quê. Já de lá só tomei um banho, já fui para o culto. 25 horas que eu tinha andado de ônibus. Um dia e 2 dias, uma noite, um dia, uma noite. Enfim, 25 horas andando de ônibus, irmão. A única coisa que eu tinha para comer era pão com mortadela e suco feito assim na garrafa de 2 litros. Não era nem aquele suco chique, assim, era na garrafa mesmo, feito assim do pacotinho. De lá até aqui, cheguei cheio de azia, arrotando maracujá do suco e mortadela. Meu Deus do céu, direto pro culto já, irmão. Meu Deus. Chegamos no culto, foi uma maravilha, foi uma benção, cansado, só a capa da gaita, como vocês dizem aqui no Paraná. E aí, irmão, terminou no culto, e aí Alan, né, empolgadão de que Alan pastor Alan, quando vê esse vídeo, sabe? E aí ele olhou e disse assim, agora vamos para o monte, pastor. Falei, rapaz, né? Pô. Como diz que não, né? Você está pregador na cidade dos outros, você leva para te expulsar demônio de tudo quanto é lugar, leva para orar para todo mundo. Meu Deus do céu, você não tem muita escolha, então bora, né?
Cheguei no monte, que não era um monte, era um buraco, assim. Lá em Brasília o monte era para cima, aqui os montes era para baixo. E aí descemos naquele buraco, e aí oramos, todo mundo de mão dadas, vamos orar, e aí oramos todo mundo. Aí alguém disse assim, agora cada um escolhe um canto aí, pode orar, que vai ser benção. E aí eu olhei uma árvore, falei bem naquela, dobrei o joelho assim, encostei a cabeça na árvore, depois de uma pregação suada ainda, falei, vai ser forte essa oração, vai ser tremenda, até essa árvore vai tremer e se converter, oh glória. E aí comecei, ó Pai eterno, ó Deus soberano. Alguém tocou no meu ombro assim, bora pastor. Eu falei, mas nem comecei a orar não. Eu falei, Deus soberano ainda. Ele falou, não pastor, você já tá dormindo aí já faz uns 40 minutos. Passado na árvore. Irmão, eu não sei se eu nem comecei a orar, ou se eu só sonhei que eu comecei a orar. Eu sei que eu encostei e apaguei. Só o caco. Pedro está só o caco. E Jesus olha assim e fala, vou voltar para orar. Isso acontece 3 vezes. E os irmãos conhecem a história. De repente os homens vêm para pegar Jesus, os soldados vêm. E aí alguém dá um beijo em Jesus. O traidor dá um beijo em Jesus. E aí eles pegam Jesus. Pedro olha e diz, jamais na minha presença. Arrancou a espada. E já tentou arrancar a cabeça do homem. E o moço deu uma esquivada assim, cortou a orelha dele, arrancou a orelha. E aí o moço é um servo de um sacerdote, nunca mais poderia entrar dentro do templo com a deficiência daquela. Mesmo se cicatrizasse normalmente, colocasse ali, costurasse, ele não poderia mais exercer nenhum tipo de ministério naquele templo. Então Jesus olhou para Pedro e disse, Pedro, você não entendeu nada ainda. Aleluia. Não é nesse momento de aflição que eu vou acabar com o sonho e o ministério de alguém, não, Pedro. Ele pega a orelha do moço, estava caído no chão, se pendurada, não sei. Ele coloca a mão e a orelha volta como era antes. Sem nenhuma cicatriz, sem nada. Jesus falou, está liberado. Oh, glória a Deus, aleluia. É quem está vindo para o prender, Jesus está o curando e dizendo assim, você não tem mais nenhuma deficiência. Pode ficar tranquilo. Oh, glória a Deus, que ainda você vai poder entrar no templo. Pedro ficou sem graça. Jesus é preso, é levado. E aqui começa a maior tempestade que Pedro enfrentou na vida. A maior onda que ele enfrentou na vida. Porque enquanto ele está ali, aquela madrugada caótica, um caos, e soldado para um lado, e aquela crise, um negócio, e ele na adrenalina, acabou de cortar a orelha, Jesus curou, ele não sabe mais o que faz, ele não sabe mais o que faz da vida, ele não sabe para onde ele corre, o que é para fazer agora. E agora a gente luta, a gente junta um exército, volta para resgatar, o que a gente faz? Ele está naquela crise, uma adrenalina, uma correria, a gente corre para um lado, corre para o outro, alguns já foram embora e ele ficou por ali, sentou numa fogueira, está tentando se esquentar, e de repente alguém olhou para ele e diz assim, rapaz, tu não é um deles? Ele disse assim, não, que eu. Ele disse, é sim, porque você parece com ele, meu Deus, você fala igual ele, fala alguma coisa aí, tu fala igualzinho ele. Oh meu Deus, isso é discipulado, irmão. É você ir ficando igual. Oh, glória a Deus, aleluia. Por isso Paulo disse a Timóteo assim, Timóteo, e tu quanto a tu tem andado na minha doutrina, no meu modo de vida e na minha intenção. Você conhece até a minha intenção. Por quê? Porque é vida na vida. Isso, glória a Deus, aleluia. É crescimento, é discipulado, é fazer discípulo. E ele está ali naquela, de repente, eles olharam para ele assim, rapaz, tu fala igual ele, tu anda igual ele, tu pensa igual. Rapaz, aí ele disse, jamais. Ele nem percebeu, irmão. Ele nem percebeu, já foi a primeira. E daqui a pouco, mais gente para lá, e soldado chega, e gente, e fariseu se aproximando, e reunião começando a se aprontar. De repente alguém olhou de novo nele e falou assim, rapaz, tu andava com ele, eu tenho certeza. Ele disse, jamais, nunca, jamais, eu não sei nem quem é. Segunda, ele nem viu. Ele nem percebeu o que está acontecendo. Ele percebeu que ele já está com as águas, glória a Deus, aleluia, pelos lombos, mas não é de um mergulho espiritual, é já se afundando. E aí de repente a menina olhou para ele e falou assim, tio, rapaz, tu não é um que andava com aquele homem lá, o que está preso ali? Esse menino, me respeita, só tem idade para ter teu pai. Sai para lá, menina, não sei o que você está falando. 3 vezes. Alguém disse que poderia ser uma trombeta, isso não me interessa. O que interessa é que ele negou 3 vezes antes do dia amanhecer, antes do galo cantar, antes da trombeta, se fosse uma trombeta, cantar. E quando aquele galo canta, irmão, é a cantoria mais tenebrosa que ele já ouviu na vida. É a música mais horripilante que ele já viu na vida. Um galo cantar, um simples galinho cantar. É a canção mais terrível que ele ouviu na vida, que vai ficar ecoando dentro dele, vai ficar corroendo ele. Glória a Deus, depois daquela noite.
é o cocoricó. E quando dá o cocoricó, a palavra volta. Antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Irmão, ele se afunda. Ele sai dali de perto e o galo fica agora cantando na cabeça dele. Oh, glória a Deus. Ó, o galo cantando na cabeça dele, ele vai embora, está quilômetros do galo, o galo está aqui, ó, cocoricó, antes de você, o galo cantar, você vai me negar. E ele começa, não é possível que eu fiz isso. E aqui, irmão, está a pior crise de um homem, de uma mulher de Deus. É ser tão autoconfiante, é acreditar tanto em si mesmo, achar que não cai, achar que não desliza, achar que não derrapa, achar que não comete erro, achar que não nega, que quando isso acontecer, irmão, vai ser uma tragédia. Quando isso acontecer, você que se gloriava, e a gente que se gloriava tanto, dizia, olha, eu nunca fiz isso e jamais o farei, porque eu sou demais. Eu nunca o negarei, porque eu sou o Pedro, o pregador conferencista internacional, e o galo cantando na cabeça dele, você negou. Aleluia, glória a Deus. Ele olhando para trás e lembrando de todos aqueles momentos que ele teve com Jesus, vai passando um filme na cabeça dele, lembra dele lançando a rede, Jesus pregando naquele barco, ele tirando moeda da boca do peixe, e daqui a pouco Jesus em cima do barco, glória a Deus, descendo e reclamando até com ele, até da briga que Jesus falou, olha, homem de pequena fé, ele aquilo, e ele vai revivendo todos aqueles momentos, tudo aquilo vai virando, e o galo cantando na cabeça dele, dizendo, você falhou, seu fracassado. Você falhou, fracassado. Você perdeu. Cadê a sua autossuficiência? Cadê a sua autoconfiança? Cadê você agora? O grande pregador, o grande pastor, o grande eu, o grande cantor, o grande crentão. Cadê você agora? E o galo está aqui na cabeça dele. Está corroendo a alma dele. Está acabando com ele por dentro. Ele tem que acompanhar aquilo só de longe. O galo cantou na cabeça dele, irmão, todo aquele fim de semana. Jorge, ele não dormiu aquele final de semana. Glória a Deus, Jesus foi crucificado. Ah, meu Deus do céu, aleluia. De sexta para sábado, passou todo o sábado o galo cantando na cabeça dele, dizendo, seu fracassado, seu perdedor. E agora? Ah, meu Deus do céu, a noite de sábado, não tem como dormir, aquela crise, aquela tensão, aquela adrenalina, e o galo na cabeça dele, dizendo, já foi, já era, fracassado, perdedor. E o homem, o que o homem faz quando ele passa por isso? A história começa lá em Adão, com esse mesmo exemplo. Deus liberou uma palavra, falou, eles foram lá e pá, o que ele fez? Foi lá e se apresentou e disse, ó Deus, Senhor, o que eu fiz? Não, ele não fez isso, ele foi se esconder atrás de uma árvore. Ah, aleluia. E Deus tem que entrar no jardim e perguntar, Adão, aonde você está? Adão, Deus não sabia onde Adão estava? Sabia. Quem não sabia onde estava? Adão. Deus perguntou, Adão, onde você está? Você fez, né? O que não era para fazer? Ele disse, fiz, Senhor, mas eu tenho uma desculpa muito boa, apesar de ser esfarrapada. Do que é, meu filho? Essa mulher que o Senhor me deu, ou seja, a culpa não é nem minha, nem dela, a culpa é do Senhor, porque se o Senhor tivesse me dado outra, eu tinha resolvido o problema. Mas olha, a mulher que o Senhor foi me dar, peste. Deus olhou para ele, já estava lançando a cabeça, e a mulher já diz com raiva, já querendo dar um pé do ouvido dele, minha hora dessa, era para tu cuidar de mim. E ela olhou e falou, não, Senhor, não foi eu, foi a serpente que o Senhor nos deste. Aleluia, a serpente é a única, irmão, é a serpente, é o capeta, é o diabo, foi a única honesta, foi a única que assumiu o B.O. e disse assim, foi eu mesmo, todo esse B.O. é comigo, eu assumo a responsabilidade. Ela bateu no peito e disse, foi eu. Os dois estão se escondendo, jogando a culpa um para o outro, e a serpente, que é o capeta, é o diabo, está dizendo, foi eu assumo o B.O. Aleluia. Pedro está procurando árvores para ele se esconder, buracos para ele se esconder. Oh, meu Deus do céu, irmão, a vida dele está caminhando para uma tragédia. Aleluia. O outro traidor não aguentou nenhuma noite, depois de trair foi lá, já entregou as moedas e se enforcou. Você acha que Pedro não poderia, teoricamente, partir por um caminho parecido com aquele galo cantando na cabeça dele a noite toda? Aquela voz na cabeça dele, dizendo assim, seu fracassado. Aleluia. Mas aí ao terceiro dia, oh glória a Deus, aleluia, o inferno se calou, meu Deus do céu, aleluia, oh glória a Jesus, meu Deus do céu, deixa eu ver se meu relógio está com a hora certa, tá não, tá, meu, já é 30, meu, é 8h30,
Glória a Deus. 8h30, irmão, no meu relógio ainda. Fiquem tranquilos. Mas eu já estou terminando de verdade. Irmão, ao terceiro dia ele ressuscita. Glória a Deus. Ele começa ali um processo onde ele vai passar por 10 dias aparecendo para cada daqueles pescadores e vai aparecendo para os discípulos e tal. Agora veja, ele entrou, ele já tinha visto os discípulos dentro de uma casa, onde eles estavam reunidos, escondidos. Só Tomé que não estava. Ele entrou, visitou eles, mas não há nenhum relato de uma relação sendo reatada. É Pedro, eu imagino aqui, Pedro lá no cantinho assim. Jesus entrou na casa, shalom, shalom, pegou um peixe já frito. O homem era bom de peixe, de pão, já pegou um peixinho frito, já foi comendo. E Pedro está aqui no canto, e o galo está aqui na cabeça. Jesus está bem ali, o galo está aqui na cabeça dele. Você negou ele, fracassado. De repente Jesus atravessa a parede, gente, tchau. Atravessa a parede, vai embora, e ele fica ali. Daqui a pouco Tomé vem, eles dizem assim, Tomé, ele esteve aqui. Tomé disse, não, eu só acredito vendo. Ele disse, não, ele esteve aqui, estou falando sério. Jesus atravessa a parede de novo. Aleluia. Entra de mãos levantadas assim e diz, ei, glória a Deus, Tomé, não seja incrédulo, seja crente, pode tocar em mim, porque, meu Deus do céu, aquilo que me feriu agora vai te sarar, vai te curar, oh, aleluia. As feridas que eu tenho, elas já estão saradas, não são mais feridas, agora são cicatrizes, agora são apenas sinais, você toca neles e você vai ser curado também, oh, glória a Deus. Mas Pedro está lá no canto ainda, com o galo cantando na cabeça dele. Jesus vai embora de novo, irmão. Daqui a pouco, depois de... A crise foi aumentando, a voz do galo. Agora tem uma sinfonia, deve ter uns 10 galos na cabeça dele cantando. Cocoricó, cocoricó. Meu irmão, já virou o círculo lá do cocoricó lá, das crianças de desenho lá. Cocoricó. Está aqui na cabeça dele o cocoricó. O que ele fez? Eu sempre que eu via isso mais novo, mais novinho, apesar dessa cara de 17, eu já tenho um pouco mais do que isso. Eu sempre diz assim, o miserável do Pedro, no momento agora ele retrocede, ele volta, ele vai se acovardar, ele vai fugir. Agora eu te pergunto, por toda essa história que eu contei, ele ia até um barco e pescar novamente, você acha que é realmente uma fuga ou uma busca? Irmão, todas as experiências que ele teve com Jesus foi num barco. As experiências mais poderosas que ele teve com Jesus foi num barco. Foi no meio do mar. Quando Elias está fugindo, ele estava fugindo, irmão. Deus encontrou ele aonde? No meio do deserto, debaixo de um zimbro, com que oração na boca? Senhor, me deixa morrer. O que Deus fez? Falou assim, miserável, tá querendo fugir? Tá doido? É volta. Não, irmão. O que Deus fez? Deu comida e água, deu pão e água, disse, come e bebe, porque longa é a sua caminhada, vou te ajudar a fugir, aleluia, vou te ajudar na fuga, come mais um pouquinho, meu filho, porque é longe, a caverna onde você quer se esconder, está 40 dias daqui, e Deus deu comida para ele fugir, é uma fuga ou é uma busca? Ele está fugindo ou está buscando? Ele está indo para o Monte Horebe. O Monte Horebe é onde Moisés falou com Deus. Deus colocou o pé em cima do Monte Horebe. O Monte Horebe tremia. Pedra rolava em cima dele. Os cachorros tinham que correr. Moisés teve que dizer assim, ninguém encosta na montanha, senão vai morrer. Porque quando Deus descia, o monte fumegava, pegava fogo, tremia, vendaval, terremoto e tudo. Irmão, não é uma fuga, é uma busca. Quando Pedro volta para aquele barco, irmão, eu não sei se ele está fugindo ou se ele está buscando. Eu não sei se ele está numa fuga, glória a Deus, ou se ele está tentando se reencontrar, ou ele está tentando calar a voz daquele galo que está gritando na cabeça dele. Meu Deus, então ele olhou para os amigos e disse assim, cara, não tem mais o que fazer, eu vou pescar. Oh, glória a Deus, aleluia. Eles olharam para ele assim, cara, se tu vai eu também vou. Meu Deus do céu, se tu vai eu também vou. E aí a Bíblia diz que eles entram, irmão. Qual é o barco que ele vai pescar, irmão? É o barco que estava estacionado debaixo da casa, que ele deixou lá. Aqui, ele vai lá, tira a capa do barco, está enceradinho, está bonitinho. Ele entra nele com os amigos e diz assim, vamos voltar para o mar, deixa eu ver se eu encontro. Meu Deus, aleluia. E aí de repente a Bíblia diz que eles estão pescando, jogando rede, nada de rede. A história se repete, a história começa e termina do mesmo jeito.
Do mesmo jeito. E aí de repente eles estão ali, Jesus chegou, eles olharam de longe, irmão, tinha uma fogueirinha assim, o fogo já estava queimando. Aleluia, tinha uma fogueirinha. Oh, glória a Deus, tinha uns pão em cima da brasa já. Meu Deus, irmão, o churrasquinho já estava feito ali. E aí Jesus se aproximou e disse assim: Shalom, aleluia, paz seja convosco. E a Bíblia diz que Jesus olhou para eles e falou assim: vocês têm alguma coisa para comer aí? Eles: tem não. Pescamos a noite inteira e não apanhamos nada. Aí Jesus falou assim: lança a rede do lado direito. Aleluia. Pedro percebeu que era ele. Não percebeu, porque o galo ainda está na cabeça dele. O galo ainda está confundindo a cabeça dele. Quem falou tem que ter um amigo para te avisar que você reencontrou ele. Joãozinho estava do lado, o amigo que, glória a Deus, o Jorge acabou de ler aqui. Joãozinho, o amado, olhou para ele e disse assim: Pedro, acorda. Ele disse: o quê? É ele. É o mestre. Aleluia. É o mestre. Oh, glória a Deus. Aleluia. Ele veio. Ele veio. Glória a Deus. Aleluia. Pedro pegou a rede, irmão. Glória a Deus. Ah, meu Deus do céu. O galo começou a desaparecer. Começou a chutar galo para tudo quanto é lado. Sai para lá, galo endemoniado. Aleluia. Oh, glória. Mas não sobrou uns galinhos ali na cabeça. Irmão, daqui a pouco a Bíblia diz que quando eles puxaram a rede, veio 153 grandes peixes. Oh, glória a Deus. Ele começou a cantar lá dentro do barco: é ele. Aleluia. Então a Bíblia diz que ele pulou do barco. Ele não esperou, não aguentou voltar. Então ele pulou do barco e saiu correndo ao braço dele. Só que Jesus parecia aparentemente meio frio, porque ele só olhou assim, meio que distanciado, e disse assim: vocês têm comida aí? Glória a Deus, traz aqui o que vocês trouxeram. Quando eles chegam, eles olharam e falaram: mas já está assado o peixe e o pão. Jesus falou: não era. Eu não pedi o peixe para vocês, porque precisava de peixe, já tenho aqui. Oh, glória a Deus, aleluia. E a Bíblia diz então que eles fizeram uma rodinha, e Pedro ainda ficou ali no canto, ali no meio. E aí eles começaram a jantar. Quando eles estão terminando a janta, que são os últimos espinhos do peixe, ó, tirando o último que sobra ali, que o peixe é maravilhoso, né? Então Jesus olhou e foi se aproximando. Oh, glória a Deus. Sentou assim do lado de Pedrinho assim, e disse assim: e aí, Pedrinho, bom? Tranquilo? Como é que tá a vida? E Pedro sem graça assim, pode montar aqui meio sem graça, sem jeito. E aí ele diz assim: Pedro, tu me ama? Tu me ama, Pedro? Pedro foi chocado. Pá, um galo já saiu. Oh, glória a Deus. Pedro disse: eu te amo. E aí Jesus perguntou de novo: Pedrinho, tu me ama mesmo, Pedrinho? Eu te amo, Jesus, eu te amo. E o galinho, mas o galo foi embora. Glória a Deus. Mas quando Jesus falou pela terceira vez, irmão, o galo voltou. Era a última que estava indo já. Quando Jesus perguntou pela terceira vez: Pedro, tu me ama? Ele se entristece. Aí o galo volta. Aí ele olhou triste para Jesus, porque quando Jesus fala por 3 vezes, ele lembra daquela noite, das 3 negações. E Jesus está liberando ali uma palavra de cura. Cada negação uma palavra de cura. Cada negação uma palavra de cura. Mas ele não percebeu. Mas quando Jesus fala 3 vezes, é como se Jesus pegasse aquilo que ele fez e jogasse na cara dele. Pá! Ele olhar assim, tipo assim: ó, eu pensei que isso não era um desses que joga na cara. E ele pergunta a terceira vez. Aí Pedro, triste, já olhou para ele e disse assim: mestre. Aí ele muda a resposta. Ele diz assim: o Senhor sabe de todas as coisas. Agora ele não está gritando: eu te amo. Não, agora ele está dizendo assim: mestre, o Senhor sabe. O Senhor sabe o quanto eu te amo. Aí Jesus dá um abraço bem forte nele assim: aleluia, glória a Deus. Vem aqui, meu irmão, me ajuda aqui. Aleluia, glória a Jesus. Depois de Jesus perguntar, e ele já está triste, Jesus deu um abraço nele assim, disse assim: Pedro, se tu me ama, cuida das minhas ovelhas. Eu não vou desistir de você jamais, Pedro. Eu não desisto de você. Aleluia. Eu não desisto, eu não vou desistir de você.
glória a Deus, aleluia. Irmão, não sobrou galo, galinha, passarinho, não sobrou mais nada, porque Jesus restaurou o homem, glória a Deus, aleluia. E disse: você vai cuidar das minhas ovelhas, porque agora você entendeu, aleluia. Agora você tem entendimento, oh meu Deus do céu, do que é ser de verdade. Oh, glória, aleluia. Mas vamos voltar para a porta do templo para me terminar. Lá vem 2 homens, porta do templo, 3 horas, culto da bênção. Só para você relembrar do que eu falei no começo. Pedro parou e olhou para aquele moço, e o moço está todo, a vida toda acabada, está todo detonado. Ah, meu Deus do céu, Pedro olhou para ele, a compaixão está morando agora dentro dele, a misericórdia está morando dentro dele, oh meu Deus do céu. E quando ele olhou para aquele moço, o moço olhou para ele esperando receber qualquer coisa, qualquer esmola, qualquer miséria que desse para ele. Um homem totalmente destruído, uma vida totalmente destruída. Pedro olhou para ele e disse assim: pode olhar para mim. Aleluia. Porque eu sou um referencial. Eu sei o que é estar lá embaixo, eu sei o que é estar lá em cima. Oh meu Deus do céu, aleluia. Se coloca de pé, irmão. Oh, glória a Deus, por favor. Ah, meu Deus, olhe para mim. Oh, glória a Jesus. Agora, depois de tudo que você ouviu, como é que você vai fazer com essa palavra agora, hein? Você sair por aí agora dizendo para as pessoas: podem olhar para mim. Glória a Deus, porque você não é pecador só. Oh, ixi. Ó, subi, desci, caí, subi, andei em cima da água, afundei em cima da água, neguei 3 vezes. Eu não tenho ouro, não tenho prata, mas agora eu tenho uma coisa em mim. Oh, glória a Deus, agora eu tenho algo em mim. Oh meu Deus do céu, oh glória a Deus. O moço estava esperando receber coisa, porque quem está no lugar certo com o propósito errado fica atrás de coisas. Oh meu Deus do céu. Mas quem está no lugar certo com o propósito certo não fica atrás de alguém. Aleluia. E de você quer uma coisa, mas o que eu tenho para te dar é muito maior do que isso. O que eu recebi é muito maior do que isso. Levanta, aleluia, levanta, aleluia. Ei, Deus está transformando você em um referencial. Oh, glória a Deus, mais um referencial. Não é aquela pessoa que nunca falhou, nunca errou, não. É você mesmo. É você que chegou a negar. É você que está com o balde debaixo do braço ainda, vendo a tempestade chegar. É com você que Ele está falando. É para você que Ele está liberando essa palavra essa noite. É para você que Ele está dizendo: eu não vou desistir de você, e eu vou transformar você em um referencial. Você vai poder andar nessa cidade dizendo: olhem para mim, eu sou pecador, eu sou falho, mas eu sei quem eu sou agora. Aleluia. Ah, irmão, eu vou orar, porque Deus vai expulsar uns galos desse lugar. Esses galos vai parar de cantar na tua cabeça hoje, porque você falhou, mas Ele veio para te sanar. Por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Ah, meu Deus. Olhem para mim, oh glória a Deus, olhem para mim. Vocês podem olhar para mim, porque agora eu sei quem eu sou. Agora eu sei quem eu sou. A gente só não deixa as pessoas olharem para nós quando a gente não sabe quem somos. Mas agora que você sabe quem você é, você vai poder dizer: olhe para mim, oh glória a Deus, olhe para mim, porque eu me tornei um referencial. Ele virá soberano, Ele virá, meu Deus, e o governo está nele. Vejam ele. se você precisa de uma oração, corre aqui, deixa eu abençoar a sua vida. Oh glória a Deus, aleluia. Se você por acaso está vivendo esse momento de tempestade, talvez a onda tentou te afundar. Talvez você acreditou nisso. Olha, eu nunca falharei, porque eu nasci no berço evangélico.
e o galo cantando na sua cabeça. Mas hoje esse galo já saiu voando daqui. Oh, glória a Deus, aleluia. E nós vamos orar, porque esse galo não vai encontrar retorno. Oh, glória a Deus. Ele nunca mais vai poder te acusar, porque quando alguém olhar para você, oh glória a Deus, aleluia, eles vão olhar para um referencial. Oh glória a Deus, aleluia. Viverá, e o governo está nele. Vejo ele entrar, consigo a sua recompensa, ele virá. Aleluia. Referenciais, Deus está levantando aqui referenciais. Aleluia, Jesus não desiste de você, mas é porque Ele está te transformando em um referencial. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele está te transformando em um referencial. Oh, glória a Deus, aleluia. Ele virá. Oh meu Deus do céu, aleluia. Está na hora de você queimar o barco. Oh glória a Deus, aleluia. Jorge, está na hora da gente queimar o barco. Esquece a capa, queima a capa também. Ah meu Deus, mete o machado no barco. Queima esse barco. Oh glória a Deus, aleluia. Porque você não vai precisar mais procurar esse lugar de refúgio, porque o seu lugar de refúgio agora é Cristo. E você já entendeu isso. Oh glória a Jesus. Se você precisar de uma oração, vem aqui na frente, porque eu quero orar e abençoar a sua vida. Oh glória a Deus, aleluia. Vem aqui na frente que eu quero te abençoar. Louvado seja Deus. Oh meu Deus do céu. Quando Ezequiel foi levado ao templo, ele chegou diante do altar e ele via que do altar fluía um rio. Havia uma nascente no altar que formava um rio. Oh meu Deus do céu. Rio que ele chegou a ponto de que não dava mais para andar e sim para mergulhar. Um rio que saía do altar. Oh glória a Jesus, aleluia. Meu Deus, Jesus está liberando cura aqui. Oh glória a Deus. Jesus está liberando cura aqui sobre as nossas vidas. Oh louvado seja Deus. Venha, fique tranquila. Venha porque esse é um lugar de cura. Venha porque esse é um lugar de cura. Em tua mesa não há nada melhor que escutar sua voz. Meu Deus, dizendo nossa comunhão é eterna. referenciais. Você não vai mais pro culto para buscar coisas. Você vai lá porque você é um referencial. E você vai derramar sobre aquele lugar. Teu amor nunca falha, sempre. Não é Pedro que segura na mão de Jesus. É Jesus que segura na mão dele. Ai. Ah, meu Deus. Segura nas nossas mãos, Jesus. Segura em 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 nossas mãos, Jesus, porque hoje nós vamos correr por cima das águas. Porque nós vamos correr por cima das águas. Porque nós vamos correr por cima das águas. Referenciais. Seu amor, o seu amor me persegue. Seu amor me persegue. Meu Deus do céu. Toca-me, Senhor, yeah. Me rendo.
Fazer uma pergunta para me terminar. Aonde você foi buscar que as pessoas acham que você foi se esconder? Talvez o seu se esconder foi dizer: pastor, eu não quero falar mais nada, não quero pregar, não quero mais nada, me deixa só quietinho no canto aqui. Jesus já está na beira da praia com a fogueira acesa. Jesus já está na beira da praia com a fogueira acesa. Ele mandou você pescar, mas ele já tem peixe. Aleluia. Ele perguntou se você tem comida, mas ele já tem. Aleluia. Ele não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ei, Jorge, ele não desiste de nós, Jorge. Ei, Jorge, ele não desiste de nós. Ei, Pepe Rumo, ele não desiste de nós. Ele não desiste. Nós vamos se rumo ao céu porque ele não desiste de nós. Ele não desiste de nós. E você achou que só ia fazer uma última pesca? E ele mandou dizer: você cuida dos meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhinhas. Ele não desiste da tua casa. Irmão, quando Pedro olhou para aquele moço, Tua casa não era simplesmente um olhem para mim, porque não, irmão, era um homem curado, era um homem sarado, era um homem, glória a Deus, pronto, aleluia, glória a Deus, para ser um referencial. Referencial direciona. Ele está dizendo: olhe para mim, porque eu tenho um destino para você. Aquele que me deu o destino vai te dar destino hoje.
Oh, glória a Deus. Aquele que transformou em um referencial vai transformar você em um referencial hoje. Aquele que me direcionou vai direcionar você hoje. Olhe para mim, porque eu sei quem eu sou nele. Eu conheço, eu sei a minha identidade, e ninguém vai poder tirar mais isso de mim. Pai, estamos aqui, Senhor, e eu sou grato a Ti por essa noite na Tua presença. E de uma forma tão poderosa, o Senhor ter nos visitado aqui, Senhor. Oh, meu Deus do céu. Obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Senhor, pelo Jorge. Ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pelos pastores dessa igreja, pastor Maxwell, pastora Maria. Obrigado, Senhor, pelos obreiros dessa igreja, por esse ministério, Senhor. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por pessoas que estão aqui sendo direcionadas, ó Deus, se tornando referenciais. Pessoas que vão sair daqui nessa noite não dizendo, ó, Deus me entregou um milagre, uma benção, não. Pessoas que vão sair daqui dizendo, olhem para mim, porque eu recebi algo que eu quero transbordar em vocês. Ei, Ponta Grossa, olhem para mim, podem olhar para mim, porque eu tenho algo para derramar em vocês. Obrigado, Jesus, por essa noite. Obrigado, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só você que está saindo daqui é um referencial. Glória a Deus que foi curado, que foi sarado. Oh, glória a Deus, aleluia. Só você, meu Deus do céu, que está saindo das portas dessa igreja hoje. Glória a Deus como referencial, como uma luz. Oh Deus, aleluia, porque a Bíblia diz que o mundo lá fora está esperando pela manifestação dos filhos. E os filhos só vão se manifestarem quando eles entenderem quem eles são. Oh, aleluia. Que eles entenderem que eles são um referencial. E que o mundo está querendo coisa, mas nós estamos querendo dar alguém. Nós queremos dar uma identidade. Eu não tenho ouro nem prata, eu não tenho coisas. Eu tenho alguém, e esse alguém eu te dou. Só você que entendeu isso, joga as mãos pra cima, bate uma mão na outra e faz barulho. Faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho, faz barulho. Aleluia! Aleluia, aleluia. Amém, irmãos? Aleluia, você é uma referência, amém, irmãos? O diabo não quer isso. O diabo joga na nossa cara sempre que a gente é um perdido e não vai dar certo. Mas a palavra é essa para nós hoje. Do Pedro que tinha tudo para dar errado, se tornou uma referência. Por que não a tua casa? Por que não a tua família? Olha para essa pessoa do teu lado e diga assim: deu certo para Pedro, já deu certo para tua família. Amém? Quantos são gratos por essa palavra? Glória a Deus, Deus abençoe. Foram 3 quarta-feiras. Jesus não desiste de você. Deus abençoe pastor Guinaldo. Deus abençoe a pastora, sua esposa, os irmãos que acompanham, em nome de Jesus. Glória a Deus, querido. Bom saber que Deus não desiste da gente, amém? Estenda as suas mãos assim, você que crê nessa palavra. E eu sei, amado, eu sei que a raiva do diabo é que aquilo que estava dando errado vai começar a se tornar uma referência, irmão. É sobre isso, irmão, sabe? É Deus converter, pegar o que estava tudo, sabe, indo a pique, levantar o Pedrão e dizer: olha o que eu estou fazendo com essa casa. Olha o que eu estou fazendo com essa família. Deus está fazendo uma referência na nossa família, irmão. Vizinhos vão ter que olhar e vai dizer: mas peraí, o que está acontecendo? É uma referência, irmão. E quando Deus quer fazer a tua casa se tornar uma referência, não tem quem esconda isso, irmão. Amém? Que essa referência comece a se tornar uma notícia no teu bairro, na tua rua, onde estiver. Glória a Deus. E aquilo que estavam falando mal da tua casa, as notícias vão começar a mudar, irmão. Amém? Você acredita nisso? Aquelas conversas, aquelas fofocas, aqueles diz que me diz, que sabe? Vai ter que sair, vai ter que engolir, irmão. Porque Deus está fazendo algo. Deus está dando uma volta 360 graus na sua vida, irmão. Você glorifica a Deus por isso? Que o grande amor de Deus,
Que a graça do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo, você que amou, irmão, essa palavra, vai guardar no teu coração, vai dizer: Amém. Evangelho puro.